Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A quem se escusa de falar em público, porque não pode, ainda que saiba, aceita Deus a escusa. E a quem, como eu, se escusa, porque não pode nem sabe, talvez a não aceitem os que estão em lugar de Deus. Mas nem a Deus, nem aos que estão em seu lugar, se podem perguntar os porquês. Obedecê-lo, sim, muda e cegamente. A quem Deus aceitou a escusa, porque não podia, posto que sabia, foi Moisés. Sabia, porque, como diz São Paulo, era eruditíssimo em todas as ciências do Egito. Como ele mesmo confessou, eloquentemente nelas, eloquens ad ire et nidius tertio. Mas não podia, porque depois que viu e ouviu Deus na sarça, ficou com a língua impedida e quase mudo. Ficou com a língua impedida e quase mudo. Ex qua locus exades servum tum tardiores et impediores lingua sum. O meio, pois, ou expediente, que Deus tomou neste caso foi dar ao mesmo Moisés um substituto que falasse por ele. Que substituto foi esse? Moisés queria e propôs que fosse o Messias, vitequem missurus es. Mas porque a comissão da liberdade de um povo era muito desigual em empresa, para quem estava destinado para libertador e salvador de todo mundo, substituiu o defeito de Moisés a língua e a eloquência de Arão, seu irmão. Aaron frater tuus, Scisio, qui eloquens sit, ipse loquatur prodeade populum, et ire teostum. Ó bendita seja a bondade e providência do Altíssimo, tão liberal hoje para comigo. O que Deus deu a Moisés e o que negou a Moisés, tudo me concedeu a mim. Eu era o que havia de pregar hoje, e não sabia nem podia. Mas substituirá a minha ignorância e a minha incapacidade? Quem? Quem substituirá? O Messias e o irmão. O Messias disse o anjo aos pastores, que nasceu hoje, Quia nastus est vobis hodie salvator. E o irmão também diz o evangelista São Lucas, que nasceu hoje, Implete sunt Deis, ut parete, et peperit filium sum primogenitum. Cristo, assim como é filho único e unigênito de seu pai, assim é único e unigênito de sua mãe. E contudo, diz o evangelista, que nasceu primogênito, porque como hoje nasceu homem, hoje nasceu irmão de todos os homens. Ut sit ipsi primogenitus in multis fratibus. Este é, pois, o soberano substituto, que tantas vezes se tem dignado substituir o lugar dos obedientes. Este é o soberano pregador que hoje havemos de ouvir e ver. Et videamus hoc verbum quod factum est. Não sou eu o que hei de pregar o nascimento de Jesus Cristo. O mesmo Cristo nascido é que há de pregar o seu nascimento. O provérbio antigo diz, Poeta nascitur orate fit. Mas o orador que hoje se fez, quod factum est, também nasceu hoje orador. Ego autem constitutas sum rex ab eo predicans preceptum Iesus. Dominus dixit ad me, Filius meus est tu, ego hodie genitu te. O verbo do nosso texto, videamus hoc verbum, chama logum, logos, com que parece que pertence mais à lógica que à retórica e à oratória. Mas como a oratória, est arma sonate descendi, depois que o verbo se vestiu e ornou de humanidade, verbum carum facto est, mais pertence à oratória tudo o que há de dizer e pregar. Se o pregador houvera de ser outro, aqui era o lugar de pedir a graça. Mas como ele é o que há de dar, dá a todos, só tomei a vênia a sempre Virgem Maria, em cujos braços adoraram os pastores, saudando-a com acostumada Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostri. Amém. Transeamus usque beretem.
et videamus hoc verbum quod factum est. Sendo Belém domus panis, casa do pão, não é alheio o lugar, senão muito próprio de uma pregação no refeitório. E sendo essa cadeira aquela em que, no mesmo tempo em que se dá a refeição ao corpo, se dá a alma sua, não será ouvido nela, e dela com menor atenção e aplauso, aquele soberano e tão adiantado orador, que no mesmo dia em que nasce, prega seu próprio nascimento. As partes que constituem o perfeito orador são 3: ensinar, deleitar e mover. E assim como antes de Deus se fazer homem, se dividiam todas 3 por atribuição nas 3 pessoas da Trindade, o Filho ensinando, o Espírito Santo deleitando e o Padre movendo, assim depois que o Verbo se vestiu da natureza humana, se uniram todas as 3 na humanidade de Cristo, como agora veremos pela mesma ordem. Primeiramente ensina. E ensina com seu nascimento o divino orador do presépio. Mas como ensina ou pode ensinar se não fala? Como? Assim o disse o anjo aos pastores. Inveniestes infante. Achareis um menino que não fala. Pois se não falava, nem falou uma só palavra no presépio, como ensina este orador mudo? Ou como podia ensinar? Os mesmos pastores o entenderam e declararam: não rústica, senão altamente. Transeamos, dizem, usque Bethlehem, et videamus hoc verbum. Passamos até Belém a ver esta palavra. Não dizem a ouvir, senão a ver. Porque as palavras desse divino orador, e por isto divino, não são hoje palavras que se ouvem, são palavras que se veem. Quando Deus no Monte Sinai deu a lei a Moisés, a qual toda pronunciou por sua própria boca, estava imenso povo de Israel estendido em roda pelas raízes do monte. E diz o texto sagrado que todo o povo via as vozes de Deus. Cunctus autem populis videbat voces. As vozes ouvem-se, não se veem. São objetos dos ouvidos, não dos olhos. E assim como os ouvidos não podem ouvir as cores, assim os olhos não podem ver as vozes. Como diz logo o texto que o povo via as vozes de Deus? Porque eram de Deus, responde Filo Hebreu. Entre a voz humana e a divina, diz ele, há esta diferença, que a voz humana percebe-se com o ouvido, a voz divina com a vista. Humana vox audit, divina viso perceptu. E porque a filosofia desta resposta parece dificultosa de entender, o mesmo filósofo pede a razão e a dá. Quare, quia quamcunque Deus dicit, non verba sunt, sed opera corum iudicium non tantum est penes aures, quam penes oculus. Excelentemente dito e evidente. A razão de as vozes de Deus se perceberem com os olhos e não com os ouvidos é porque as vozes de Deus não são palavras, são obras. E o juízo das obras não pertence ao ouvido, senão à vista. As palavras ouvem-se, as obras veem-se. O dizer de Deus é fazer. Ipse dixit et facta sunt. Logo, a potência deste objeto é a vista. Este modo de dizer não pertence aos ouvidos, senão aos olhos. Dixit Deus, fiat lux, et facta est lux. Disse Deus, faça-se a luz, e fez-se a luz. E que se seguiu daí? Et vidit Deus, quod esset bonum. E viu Deus que era boa. Onde o dizer é fazer, o ouvir é ver. As palavras que são palavras, ouvem-se. As que são obras, veem-se. E tais foram hoje as do divino orador no presépio. Assim o entenderam os mesmos pastores, aluminados do anjo. Et videamus hoc verbum quam factum est. E vejamos essas palavras, que foi feita. Não dizem esta palavra dita, senão esta palavra feita. Por isso, consequentemente, não disseram, ouçamos, senão vejamos, videamos, porque as palavras ditas ouvem-se e as palavras feitas veem-se. São Jerônimo, Santo Ambrósio e outros muitos padres entenderam por este verbum do nosso tema o mesmo verbo eterno, o qual propiciamente antes de agora não era feito, agora sim, verbum quam factum est. Enquanto o filho do Padre era verbo gerado, mas não feito, genitum non factum. Enquanto o filho da mãe
é verbo gerado e feito. Verbum quarum factum est. E tanto que foi verbo e palavra feita, logo percebeu à vista. Verbum quarum factum est, et vidimus gloriam Ieus. Mas isso escreveu o evangelista tantos anos depois. Conheceram e praticaram os pastores neste mesmo dia. Et vidiamus hoc verbum quod factum est. De todo este discurso se segue que o ser infante e mudo, o nosso divino orador de Belém, não lhe é impedimento para poder ensinar. Ensina e fala agora, enquanto homem, como exercita e fala enquanto Deus. In ea se est exercet, in ea delectatur, in ea triumphate, dum nos sine, stepto verborum, in intus alloquitur, diz Santo Agostinho falando da retórica de Deus. E assim como Deus, antes de ser homem, ensinava sem estrépito de palavras, porque falava interiormente aos corações, assim tanto que nasceu menino ensina também sem estrépito de palavras, porque fala exteriormente aos olhos. Et videamus hoc verbum. Demóstenes, o sumo orador da Grécia, perguntado qual era a primeira parte do perfeito orador, respondeu, actio. E perguntado qual era a segunda, tornou a responder, actio. E perguntado qual era a terceira, respondeu o mesmo modo, actio. Não declarou as perfeições do orador pelas palavras que se ouvem, senão pelas ações que se veem. O mesmo responderei eu a quem me perguntar que ensina ao nosso orador infante e como ensina. Não ensina com vozes, mas ensina com as ações. Não ensina o que diz, mas prega o que faz. Não diz palavras, mas fala obras. Este mesmo orador infante, que agora ensina sem abrir a boca, virá tempo em que abrirá para ensinar. Aperiens ossum docebateus. Mas o mesmo que então falando há de ensinar com a palavra, é o que agora mudo brada com as obras. Clamate exemplo, quod postea docturus est verbo. Que é o que há de ensinar este menino, que agora é de um dia ou de uma noite, quando depois for de 30 anos? Há de dizer com palavras, Beate pauperes, bem-aventurados os pobres, isto é, o que já está ensinando com o desabrigado do portal, com o presépio, com as palhas, com a falta de todo o necessário. Non era ei locus in diversorio. Há de dizer com as palavras, Beate mites, bem-aventurados os mansos, isto é, o que agora já está ensinando, o que dantes era leão, feito agora cordeirinho, com as mãos atadas, sem se queixar da ingratidão e a crueldade com que o receberam os seus no mundo, que também é seu. Impropria venit et sui eum non receperunt. Immundo erat et mundus per ipsum facto est, et mundus eum non cognovit. Há de dizer com as palavras, Beate qui lugent, bem-aventurados os que choram. Isto é o que já está ensinando com as lágrimas e gemidos de recém-nascido, própria condição da natureza, e não impróprias da miséria e estreiteza do presente estado. Vagit infans, inter aracta conditions presepia, sem outro socorro contra o rigor de uma noite tão fria como a de 25 de dezembro. Mais que a calentura das mesmas lágrimas, destiladas da fornalha do coração, como devotamente cantou Sanazário. Et lacrimas ubdo, fundens et nocte tepentes. Ó que exclamações, ó que inventivas, ó que brados estão dando contra o mundo os silêncios desse orador mudo. Mas assim como as suas vozes depois não hão de ser admitidas de muitos surdos com ouvidos, assim agora as suas ações são mal vistas. E pior, imitadas de muitos cegos com os olhos, ditosos os olhos dos nossos pastores, que de tudo o que viram no presépio souberam tirar proveito para si e a glória para Deus. Glória ficantes et laudantes Deo in omnibus quod audierant et viderantes. Diz o Evangelho, não só que viram, senão que ouviram, que audierant et viderantes, sendo que no presépio não ouviram palavra alguma, porque as palavras que são feitas e não ditas, então se ouvem quando se veem. Et videamus hoc verbum quod factum est. Desta maneira,
satisfez o nosso orador infante a primeira obrigação de ensinar. Mas daqui mesmo se segue, ou parece, que não pode satisfazer a segunda. A segunda obrigação do perfeito orador, como dizia, é de deleitar. Mas como pode ou como podia deleitar no modo em que o acharam e viram os pastores? Invenieres infantem, panis involuntorum, et positum in praesepium. O pregador não há de ser mudo nem atado. Se víssemos um pregador que não falava a palavra e estivesse envolto e como amortalhado num sobrepeles e posto ou metido no púlpito, como que sepultado nele, este pregador não podia deleitar o auditório. Iria enfastiá-lo, esfriá-lo e desagradá-lo. Isso sim. Pois este é o estado em que os pastores acharam ao nosso orador no presépio, infantem, mudo e sem dizer ou falar palavra alguma. Panis involuntório, atado e envolto sem se desenvolver. Positum in presépio, e posto e metido na manjedoura sem ação nem movimento. E contudo, diz o anjo com certeza de evangelista, que haviam de gostar, e gostar muito dele. Evangelizo vobis gaudium magnum. E que estas mesmas que pareciam impropriedades de ofício e desares da pessoa, eram os sinais certos de acharem o que lhe prometia. Etiote vobis signum invenietis infantem panis involuntorium et positum in presepio. E por que razão tudo isto, parecendo tudo contrário à mesma razão? Por que tudo isto, como perfeitíssimo orador, era o que pedia o decoro, a energia e a representação viva do que ensinava. Não falava, infante, porque estava ensinando o silêncio, a humildade, a resignação. Estava envolto e como amortalhado, panis involuntum. Porque entrara no mundo a repreender e a estranhar desenvolturas, e estava ensinando modéstia, compostura e mortificação. E estava sepultado no lugar, posto que viu, onde tinham posto, positum in presépio. Porque, sobretudo, estava ensinando a perfeição da obediência. Obediência ao Pai, que o mandara vir ao mundo. Obediência ao imperador, que o mandara ir a Belém. Obediência à mãe, que naquele pobre e objeto lugar o pusera. Sem lhe dar razão, porque, posto que a tivesse, como notou o evangelista, qui non erat eis locus in diversorium. E assim posto, e se assim posto, não tinha movimento nem ação. Essa era a própria e a mais natural ação do que representava, porque o verdadeiro obediente não há de ter movimento nem ação própria. Vejam agora se pregava o nosso orador mudo, de modo que houvesse de deleitar. O maior mestre da retórica ligada, qual era esta, diz que para deleitar ensinando se há de misturar o útil com o doce. Qui miscute utile dulce lectorem delectando pariterque movendo. E isto é o que fazia em tão pequeno corpo o nosso grande orador com a boca cerrada, infante. Pois com a boca cerrada podia deleitar? Sim, porque assim, cerrada, era doce e destilava mel. É tão doce a eloquência do nosso orador mudo, que não há aspereza tão áspera que não abrange, nem amargura tão amarga que não adoce. Sicut vita cogine labia tua, et velunque tum dulce. Compare-se os beicinhos da boca do Deus menino, não a duas fitas encarnadas, senão a uma. Sicut vita, porque estão cerrados e mudos. Mas assim cerrados e mudos o seu falar é doce. Ei eloquentum dulce. Porque tudo o que diz e pretende persuadir, como é passado por ele, é doce. Assim como não há coisa tão desabrida que não fique doce se passar pelo mel, assim são todos os rigores, todas as asperezas e todas as amarguras, se são passadas por Cristo. E mais naquele dia em que melliflui facte sunt celi, haja embora santo que chame as penalidades do presépio martírios para Cristo, ou leis de martírios para nós. E nós ouçamos ao mais douto de todos os santos, quão doces são essas leis e esses martírios por serem passados e adoçados por Cristo.
Fala com este senhor nos seus solilóquios Santo Agostinho, e diz tão douta como devotamente desta maneira: Tu, Domine, es dulcedet in lastimabilis, perque nomina amara ducorantur, tua enuin dulcedo Stefano lapides, torrentes ducoravit, tua dulcedo cradiculam, beato Laurencio, dulcem fecit, pro tua docedine ibante apostoli gaudentes a conspectu concili, quoniam digne habite sunt pro nomine tuo contumeliam pati. E se aquelas palhinhas tiveram doçuras para adoçar as pedras de Estevão, e a dureza daquelas manjedoras para adoçar as grelhas de Lourenço, e o silêncio daqueles animais para adoçar as injúrias e afrontas dos homens, as palavras mudas com que todas estas coisas falam, e o nosso infante orador em todas, como não serão deleitáveis e doces a todos os que assim tirarem delas, não horrores para si, senão louvores para os que, vendo-as, as ouviram. Et reversi sunt pastores laudentes, et glorificantes in is, quod videreant et audierent. Eles não ouviram nada no presépio, porque nenhuma coisa se lhes disse. Mas como o orador mudo falava aos olhos, o ver foi ouvir, e o que viram, ouviram, quod audiante et videreant, para deleitarem as coisas que diz o orador hão de ser novas, e hão de ser admiráveis. E se foram também engraçadas, então deleitaram mais. Tais são as que diz mudamente o nosso orador no presépio. São novas. Os quoque delistes dissolveris filia vaga, quid creavit dominus novum super terram. Femina circundabit virum. Deixai, filhas de Sião, de vos deleitar nas velhices da lei antiga, e para que vejais uma coisa tão nova, qual nunca Deus fez, nem o mundo viu. Não é necessário vagar por outras terras, porque dentro da vossa, e no lugarzinho de Belém, a vereis. Vereis um menino nascido de um dia, já homem perfeito. E que este homem, sendo tão grande como Deus, coube dentro de uma virgem. Pode haver coisa mais nova? Não pode. Novum creavit Dominus super terra, feminas circumbate virum. São também admiráveis as coisas que ali se veem, porque como admira e pondera São Bernardo, ali se vê a fonte com a sede, o pão com a fome, a alegria chorando, a sabedoria muda, a fortaleza fraca, a omnipotência atada, a riqueza pobre, a imensidade pequena, a imortalidade, finalmente, morta e passível. Mas aí mesmo, com segunda e maior admiração, se torna a ver a fome fartando, a sede refrigerando, a tristeza alegrando, o mudo ensinando, o fraco fortalecendo, o atado libertando, o pobre enriquecendo, o pequeno engrandecendo, o mortal finalmente dando vida e o passível glória. Tão novas e tão admiráveis são as coisas que prega sem falar o orador no presépio. E são também tão engraçadas que a primeira vez que foram ouvidas, todos não só se alegraram, mas não se puderam ter com riso. Quando foi anunciado o nascimento de Isaque, riu-se Sara, riu-se Abraão, e o mesmo Isaque se chamou Riso. E qual foi o motivo? Porque naquele nascimento foi significado de Cristo. Santo Efrem, non propter Isaque risit Sara, sed propter natum ex Maria Virgine, et sicut Ioannes exultavit in útero, et sua risa Sara gaudium significavit. Riu-se Sara, não pelo nascimento de Isaque, que havia de nascer dela, mas pelo nascimento de Cristo, que havia de nascer da sempre Virgem Maria. E assim como Batista, em sua presença, se não pôde ter, que não saltasse, assim Sara, se não pôde ter, que não se risse. Riu-se Sara, riu-se Abraão, riu-se Isaque, e tiveram muita razão, não só de alegrar, mas para se rir do que se viu neste dia. Abraão exultavit et videret diem meu, vedet et gravisus est. O demônio, o mundo e o pecado tinham enganado o homem. E como Deus, para enganar os enganadores, se vestiu e o disfarçou da natureza do mesmo homem, foi tão galante o disfarce e tão engraçada a invenção que Sara, Abraão e Isaque,
Homens, mulheres e meninos não se puderam ter com riso. Assim sabe deleitar o nosso orador. E ainda que em todas as coisas que prega e ensina no presépio hão mister paciência, assim as sabe suavizar, e fazer doces aos que as veem e ouvem. Videamos hoc verbum. Este mesmo Isaac de que falamos casou Deus com Rebeca. E por que razão e mistério com Rebeca? Porque esse Rebeca quer dizer paciência, como Isaac quer dizer riso. E como o nascimento de Isaac era significado o nascimento de Cristo, também se significava nele que quando Cristo fosse nascido, havia Deus de fazer um casamento tão novo e tão admirável como casar o riso com a paciência. E assim o fez no presépio. Tudo que se vê no presépio são coisas ásperas, desabridas e duras, que hão mister muita paciência de se levar. Mas essas mesmas visitas em um Deus feito homem são tão doces e deleitáveis, tão fáceis de se abraçar com alegria, que mais parecem digna de riso a pobreza, digna de riso a obediência, digna de riso a mortificação, dignas de riso as lágrimas, e tudo quanto hoje veem os pastores no presépio, que por isso que de Isaac e Rebeca nasceu Israel, que quer dizer, Videns Deus, videamos hoc, quod factum est. Já agora, se não fica provado, ao menos fica fácil de crer, quão alta e eficazmente satisfaria ao menino e divino orador a terceira e última obrigação do ofício, que é persuadir e mover. Como este é o fim que o trouxe ou havia de trazer o mundo, já muitos séculos antes o tinha Deus anunciado ao mesmo mundo por boca do profeta Ageu, com tanta pompa de palavras como prodigiosos efeitos. Como vebo celum, et terram, et mare, et aridum, et movebo omnia gentes, et veniet desideratus cunques gentibus. Virá o desejoso das gentes, que é o nosso menino nascido. E será tal a moção que causará com a sua vinda, que se moverá o céu, se moverá a terra, se moverá o mar, e as nações que em qualquer parte a habitam e o navegam, ou políticas ou bárbaras, todas se moverão. Assim foi, ou começou a ser neste dia. Moveu-se o céu, mandando os exércitos dos anjos à terra, e despachando por embaixadora uma estrela nova ao oriente, e aparecendo, arraiado com 3 sóis, um deles coroado de espigas, em sinal de que, com tão multiplicadas luminárias, festeja o nascimento do príncipe nascido em Belém. Moveu-se a terra, brotando em fontes de óleo, em testemunho de que era nascido o unigênito, derrubando os ídolos, nomeadamente o de Júpiter Capitolino, em protestação de que só ele era o verdadeiro Deus, e cerrando as portas de Jano, e fazendo cessar as armas e em pregação universal de que vinha pacífico. Moveram-se todas as gentes de todas as nações, de todos os estados, de todas as crenças, os judeus, os gentios, os grandes e os pequenos, os sábios e os ignorantes, significados todos nos pastores e nos magos, em cujas 3 coroas significarão também as 3 partes de que naquele tempo constava o mundo. E se perguntarmos ou inquirirmos a causa de tão universal monção, consta que não fora outra, senão a que tiveram os pastores de Belém. Et videamos hoc verbum quod factum est. Isto é, verem o verbo feito. Não digo homem, mas feito. Não digo feito homem, mas feito como argutissimamente ponderou São Bernardo. Ante non sed movambat homines dunc verbum erat tantum apud Deum. Antigamente, enquanto o verbo somente era, em princípio erat verbo, não se moviam os homens. Ateubit verbum quod era factum est. Mas tanto que o verbo, que somente era, foi feito, dunque vered festinantes dunque correrunt. Então se moveram, então vieram e concorreram. Tanta foi a eficácia que teve o verbo divino, o fazer-se. Não o ser palavra dita, posto que dita por Deus, mas o ser palavra feita, verbum quod factum est. Referindo São Lucas no princípio dos Atos dos Apóstolos, como tinha escrito o seu evangelho, diz uma coisa muito notável, e é que nela escrevera tudo o que Cristo começou a fazer e ensinar.
primo quindem sermonem fecit de omnibus quod capite Ieus facere et docere. Se lermos este mesmo evangelho de que fala São Lucas, acharemos que escreveu nele toda a vida, doutrina e ações de Cristo, desde o instante da sua encarnação até a hora em que subiu ao céu e mandou de lá o Espírito Santo. Pois se escreveu tudo o que fez e ensinou o Senhor. Porque não diz que escreveu tudo o que fez e ensinou, senão tudo o que começou a fazer e ensinar. Porventura deixou Cristo a sua obra imperfeita e somente começada? Claro que não, senão acabada, perfeitíssima e consumada, como ele mesmo declarou e protestou, dizendo: Consumant est. Pois se as obras de Cristo, enquanto fez e ensinou, foram perfeitas e consumadas, como lhe chama os evangelistas principiadas somente? E não diz o que fez, senão o que começou a fazer, nem o que ensinou, senão o que começou a ensinar. Quando capit facere et docere. Excelentemente Anselmo Laudunense, quia homine quod fecit et docuit in capito quando fuit. Eldem post apostolis facientibus et docentibus et corum saquatibus. O que Cristo fez e ensinou, ou ensinou fazendo, teve tanta força e eficácia para mover, que já nas suas obras estavam começadas as que depois se haviam de seguir. O exemplo das suas era já o princípio das nossas. In capitio quando fuit, e foram tão certos e infalíveis os efeitos dessa monção, como se as nossas imitações não fossem obras distintas e movidas, senão as do mesmo Cristo continuadas. Ele foi o exemplar, e nós os imitadores. Ele as ensinou, e nós as aprendemos. Nós as continuamos, mas ele as começou. Capite facere et docere. E se esta eficácia lhe vinha da parte de Cristo, por serem palavras não ditas, mas feitas, verbum quod factum est, ainda se acrescentava, e era maior da parte dos homens, por não serem ouvidas, mas vistas. Et videamus. A razão notável desta maior eficácia, não só os filósofos a conheceram, senão também os poetas. Se pode haver poeta que não seja filósofo. Senius eriant animus demissa per aures quod sunt oculis subjecta fidelibus. Diz Horácio: o que entra pelos ouvidos, como tem menos evidência, move com menos força. Mas o que entra pelos olhos recebe a eficácia da mesma vista e move fortissimamente. Tal foi a monção do que viram os pastores no presépio, e tal aqui do que viram os reis, e não por outra razão, senão porque viram. Os reis vieram iluminados pela estrela, os pastores alumiados pelo anjo, mas não a luz das estrelas, nem a luz dos anjos igualaram a luz da vista para mover. Argumentemos de Deus para Deus, de Deus na terra para Deus no céu, e de Deus visto para Deus não visto. O mesmo Deus que cremos na terra, não é o que se vê no céu? Sim, pois porque no céu todos o amam, e ninguém o ofende. E na terra não há quem não o ofenda, ainda dos que mais o amam. Por que isso? Porque na terra é Deus ouvido, no céu é Deus visto. Na terra é Deus conhecido pela fé, e pelos ouvidos somente. No céu é conhecido pela vista, e com os olhos. Por isso o nosso divino orador, querendo perolar, movendo, não quis falar aos ouvidos, senão à vista. Et videamus ocit verbum. E que escusa tem ou pode ter a cegueira dos que, à vista do presépio e de tantos presépios, tão poucos imitam o que vem? Não imagino tal na religião, mas no mundo ainda mal que é tão certo. Filius, homines, exclamou Santo Agostinho, non dabete ubit caput reclinet, et tu ampla palácia, et ingentes porticus metires. O Filho de Deus não tem onde reclinar a cabeça, e cabe em uma gruta de brutos. E tu edificas palácios magníficos, e medes os pórticos com as tuas vaidades, quando for a maior proporção, medi-los contigo. Conditur angelorum, exclamou São Pedro Damião, in presépio vagiens, reclinar non nostro, sed vilibus paniculis involuntus. Erubescate agitur
terrena, superbia et arrogancia redempti homines. O Criador dos anjos reclinado no presépio está coberto de panos vis, e o homem de terra e escravo que ele remiu, sem pejo nem vergonha, veste ouro e púrpuras. O imagem indignando, exclama finalmente São Bernardo, quando ut vides Deus celi parvulum factum ultra aponat homo magnificare se super terra. Que coisa mais indigna, que vendo ao Deus do céu feito tão pequenino, o homem queira ser tão grande. E que coisa mais intolerável, que quando a majestade se encolhe, o bichinho se enche. Intolerabilit est, ut ibit eques nivit majestas vermiculus intumascat. Mas faça isto embora o mundo cego, vendo a Deus no presépio, que ao fim o pagará com o não ver no céu. Nós, a quem ele, por sua bondade, abriu os olhos, que faremos? Trazemos os que Belém. Passamos até Belém, e não passamos dali. Passamos com os pastores, mas não de passagem com eles. Eles foram e tornaram, et reversi sunt pastores. O mesmo fizeram os reis, posto que por diferente caminho. Per aliam viam reversi sunt in regiones sua. Só a estrela, como própria de Jesus, estrela em Eus, deve imitar os que professam o mesmo nome. E que fez a estrela? Usque dum venet steret, upieret puer. Foi a Belém, chegou ao presépio, e ali parou. Nem passou dali. Viu o verbo, quod factum est, e ninguém sabe o que foi feito dela, porque ali se desfez. Quem se não desfaz à vista do verbo feito, não faz o que deve. Os olhos desfeitos em lágrimas, as respirações desfeitas em suspiros, o coração desfeito em amor. Trazemos sulc Bethlehem dos pastores com o que usque edum venet stare da estrela. O termo e o usque foi o mesmo, mas o tracemos e o estar é muito diferente. Os pastores passaram e não passaram. A estrela parou e não se apartou dali. Usque dum stare ubitera pur. São Pedro, vendo a Cristo entre dois profetas, vestido de resplendores, disse: Bono est oxis esse. A estrela, vendo a Cristo entre dois animais, vestido de panos pobres, fez o mesmo e mais sabiamente que Pedro, como guia e mestre de sábios. Naquela transfiguração mostrou Cristo a glória do seu corpo. Nesta mostrou a glória de sua divindade. Por isso os anjos cantaram: Glória em altíssimos Deo. Mas se os anjos cantam a glória no lugar altíssimo, e o nosso orador a prega no lugar vilíssimo, esta é a mesma glória, para a qual com o seu exemplo nos move. E porque os bem-aventurados na glória, omnia videt in verbum, trazemos o que Belém, et videamos o que verbo. Padre Antônio Vieira. Sermão do Nascimento de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.